Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria, com muita satisfação que estamos recomeçando mais um programa Abrindo a Bíblia. Agradecendo a você que nos tem prestigiado, que tem enviado muitos e-mails de estímulo, o que aumenta a nossa responsabilidade e o carinho para esse trabalho que nós fazemos com todo amor à verdade. Não queremos ser melhor do que ninguém, mas temos um objetivo maior, que é fazer o que Jesus diz, buscar a verdadeira e real mensagem do seu Evangelho. Nós sabemos o quanto, através da história, a mensagem de Jesus foi, infelizmente, deturpada, infelizmente, mal compreendida, mal interpretada, e os evangelhos chegam até nós quase sempre com uma mensagem que não condiz com o que está lá no texto original. E nós temos buscado, através dos anos, através dessas nossas pesquisas, extrair do Evangelho o que tem de mais espiritual, de mais racional, de mais moral. Sobretudo com base na exegese espiritual e com as bases e as raízes da racionalidade da nossa querida doutrina espírita. Por isso, nós estamos com muita alegria já neste ano de 2010, trazendo para vocês mais informações, mais esclarecimentos em torno do Evangelho de Jesus. E nós vamos concluir o capítulo 10 do Evangelho de Mateus com 2 versículos, o 10, 40, 41 e 42. Assim, meus queridos irmãos, Jesus nos informa, no capítulo 10, versículo 40, falando para os discípulos, já nas suas conclusões do chamado sermão comunitário, sermão para os missionários dos reinos, para os seus discípulos, ele começa dizendo assim, versículo 40 do capítulo 10, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Daí, Jesus está colocando naqueles que são os continuadores da sua autêntica mensagem a obrigação daquele que os seguem, daqueles que buscam uma verdade libertadora, ouvir estes enviados de Jesus. E assim, meus queridos irmãos, nós temos muita responsabilidade no que transmitimos e vocês no que ouvem. Porque é do próprio Jesus a recomendação de que devemos buscar a verdade, porque só esta verdade nos liberta. No versículo 41 do capítulo 10, ele faz mais uma informação que aqui praticamente é o que nós vamos tratar no programa de hoje. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de um justo. Ora, o profeta, segundo Jesus, não é só aquele que prediz. Isso já era um costume judaico. Hoje a gente sabe que a doutrina espírita não faz profecia. No Espiritismo não existe profecia. Ninguém pense que um médium é um profeta, é uma pessoa que vai saber tudo do futuro. Isso não existe na doutrina espírita. A doutrina espírita é racionalidade, é evangelho. E como evangelho, como racionalidade, ela é para ser vivida. Não é para a gente ficar embevecido nem perdido dentro do maravilhoso e do subnatural, dos fenômenos mediúnicos, não importa de que natureza, mas a mensagem ou a missão do médium é chamar. A palavra profeta no hebraico, navi, que o grego chamou de profetes, é uma palavra que significa intermediário entre os dois planos. Ora, se existe um intermediário entre os dois planos, que o próprio Jesus fala aqui,
e da seriedade que ele fala. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá a recompensa, e quem recebe um justo receberá a recompensa de um justo. Significa que quando você vai às raízes da palavra, navi, em hebraico, profetes, em grego, intermedium, no latim, o intermediário entre os dois planos, que foi o termo que Allan Kardec trouxe na sua codificação, sabe e deve entender primeiro que as três palavras têm o mesmo significado. O navi do hebreu, do hebraico, o profetes do grego e o intermedium do latim representam a mesma pessoa. Significa intermediário entre os dois planos, ou seja, aquele que pode ser um mensageiro da mensagem de Deus autêntica, ou seja, aquele que está em sintonia espiritual com o mundo, verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual e o mundo material. Então, os médiuns, atualmente, eles têm esta missão de ser intermediário entre os dois planos, sem nenhum preconceito, que as pessoas acham que receber uma mensagem do mundo espiritual e trazê-la para o mundo material é algo abominável, porque, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que não conhecem o verdadeiro significado da doutrina espírita, não sabem que o espiritismo é a mensagem rediviva de Jesus, não sabem que o espiritismo tem base nos evangelhos e que todos os fenômenos mediúnicos que foram codificados por Allan Kardec, ele apenas codificou, como nós estamos dizendo, o que já existia. Todos os fenômenos de efeitos físicos, de efeito intelectual, que nós conhecemos do Velho Testamento ou da primeira revelação, são explicados pela doutrina espírita. E todos os intermediários, os mensageiros de Deus e os mensageiros de Jesus, que são os seus discípulos, e somos nós, os seus seguidores, responsáveis pela mensagem autêntica do Evangelho de Jesus, nós somos médiuns, nós somos intermédiums ou intermediários entre os dois planos. Isso tem que ficar bem claro. Nós não podemos pensar que a Bíblia faz parte de um grupo de cristãos e não dos espíritas, mesmo porque o espiritismo respeita todas as correntes religiosas, inclusive os cultos afro-brasileiros, a Umbanda, Quimbanda, Jurema, todas essas titulações que nós sabemos dos cultos afro-brasileiros, o espiritismo respeita, mas o espiritismo não é Umbanda, nem Quimbanda, nem Jurema, nem todos os cultos afro-brasileiros. O espiritismo é o Evangelho redivivo de Jesus. Nós vamos para um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Continue conosco. Até já.